Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo, mas também torcedores e torcedoras do Flamengo, né? Comentar sobre essa vitória importantíssima, né? Importantíssima do Glorioso, grande vitória do Glorioso no Maracanã. Grande vitória. Sensacional. Eu peço desculpas à torcida do Flamengo, que tem todo o meu respeito, a minha admiração também, mas eu também quero expressar a minha alegria e felicidade com o que aconteceu. Por quê? Por causa do... Quando uma equipe consegue um resultado desse, eu, como analista, me lembro de tudo que esse clube foi, né? Nos últimos anos, o que ele entregou para sua torcida de infelicidade, de insatisfação. Não tem como não ficar contente com o que está acontecendo. Só a torcida do Botafogo tem noção do como sofreu, do como ela sofreu nesses últimos anos. E é muito importante neste momento que ela consiga ter essa alegria que a equipe hoje em campo está entregando para ela, a torcida gloriosa, né? Eu falava para vocês, em alguns momentos eu falava que era necessário ter um pouco de paciência, que o trabalho do Arthur pode até demorar um pouquinho, mas desde o começo, vocês, torcedores e torcedoras gloriosos e gloriosas, né, no caso aí, perceberiam os sinais positivos de um trabalho que seria bem interessante com o comando do técnico português. E já vemos esse tipo de situação acontecendo, né? Já se processa. A pressão foi muito grande desde o primeiro momento que ele desembarcou no Rio de Janeiro. A equipe já começou a jogar partidas muito importantes e a gente percebe que o técnico está conseguindo lidar muito bem com isso. Nessa partida, novamente, a gente viu a presença do técnico dentro de campo. Uma equipe do Botafogo muito consistente, né, que preferiu jogar, sobretudo, especulando um Flamengo que tem dificuldade para trabalhar no terço final, como a gente viu nessa partida e como a gente tem visto também em outros jogos. É o Tite é isso. O Arthur, por exemplo, é um técnico que, se a sua equipe precisar trabalhar no terço final, pressionando o adversário, certamente que a sua equipe vai saber muito melhor como lidar com os problemas, né? Com o desafio imposto pela defesa adversária para furar o bloqueio defensivo. O Arthur é um técnico que sabe trabalhar defensivamente sua equipe, mas é um técnico também que sabe trabalhar ofensivamente. O Tite nunca foi um técnico voltado para o jogo ofensivo. Isso não significa que ele seja um técnico menor ou maior, mas ele não é muito a dele. Então, claramente que não vai priorizar necessariamente o treinamento para ajustar essa questão do último passe. E o Flamengo se perdeu hoje muito nesse último passe, né? A bola chegava, a bola conseguia chegar, nem sempre arredondada, mas chegava aos atacantes, que tinham dificuldade justamente nesse último passe, nessa última jogada, também na finalização. A finalização nem sempre encontrava uma situação muito favorável e muitas vezes ela não conseguia ser das melhores. Não tinha muita qualidade na finalização, porque não havia facilidade para finalização. Isso não acontecia em virtude da capacidade do Botafogo de fechar os espaços defensivos, principalmente quando o Flamengo se aproximava muito da área ou entrava na área. Então esse é o mérito do técnico português, que, no entanto, em nenhum momento abre mão de tentar fazer o contragolpe. Uma coisa é se fechar completamente atrás e sair no contragolpe de qualquer jeito, né, quando a situação é muito favorável, né? Mas a ideia principal é se fechar e não levar gols, né, desistir praticamente do jogo. Isso é muito típico de alguns técnicos brasileiros, né? Outra muito diversa é justamente o que a gente viu hoje do Botafogo em campo. Uma equipe que soube se fechar muito bem, com uma linha de 5 às vezes, com uma linha de 6, às vezes até 7 jogadores ali fechando, né, a área do goleiro João. Mas quando precisou contra-atacar, soube fazer muito bem. Tínhamos também dentro de campo os intérpretes ideais para esse tipo de jogo. Partida importante do Marlon, do Danilo novamente, uma partida muito importante, do Bastos, monstro também, jogou demais, né? Partida importante até mesmo do Hugo, né? No que é um jogador que, enfim, ainda tem muito a melhorar, mas que também hoje não deixou a desejar. Partida importante também do Luiz Henrique, enfim, do Eduardo novamente, ou seja, a equipe do Botafogo, a gente percebe que assim, não teve nenhum destaque absurdo, exceto, se vocês não permitem, o Savarino, que eu acho que é um fator desequilibrante, tá? Hoje foi um fator desequilibrante, né? Agora, fora isso, mesmo o Savarino se insere dentro de um tipo de jogo em que a questão tática foi muito mais importante do que as individualidades, né? Você teve uma questão tática que foi o maior jogador do Botafogo dentro de campo. Dito isso, essa questão tática elevada, né, com muita relevância dentro de campo, ela acaba fazendo com que os jogadores tenham ou um bom desempenho, todos eles, ou pelo menos um desempenho aceitável, um desempenho que construa um resultado positivo. Você não vai ter nenhum jogador jogando muito mal. É muito difícil ter um ou outro jogador que joga muito mal. Nós não tivemos hoje os jogadores do Botafogo jogando mal. Muito longe disso. Mas eu destaco muito o Savarino. Pela inteligência, pela capacidade de ele ler o jogo. Aquela cobrança, né, de escanteio que ele faz
colocando a bola ali para o Luiz Henrique, sensacional, foi um gol um gol com a marca, inclusive, da presença do técnico português, né? O próprio Luiz Henrique fala no final da partida que foi uma jogada ensaiada. E de fato, claramente, aquilo tem cara de jogada ensaiada, né? Isso tem cara também de Arthur Jorge. Agora, o mais interessante ele coloca um jogador diferenciado para fazer aquele passe, né? E há um outro jogador diferenciado para receber aquela bola. Porque não é qualquer um que pega aquela bola e acerta no gol daquele jeito. Se ele chuta mais forte, a bola ia para o alto. Né? Se ele chuta um pouquinho, né, leve, enfim, a bola poderia também não ir na direção do gol. Ele apenas toca na bola, né? O suficiente para que a bola, com direção, para que a bola vá para o canto do goleiro do Flamengo, Rossi, né? Então foi um golaço, porque tinha dois intérpretes ideais ali para aquele tipo de jogada ensaiada. Aquele que cobrou o escanteio e aquele que estava ali para receber a bola e tocar para o gol. Então é marca do técnico português nessa equipe do Botafogo, né? Então, assim, o Botafogo mandou no jogo, de certa forma, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo, o Botafogo também, de certa forma, mandou muito na partida. Tá? O Botafogo estudou mais o Flamengo, especulou mais em cima do Flamengo, analisou os erros do Flamengo, não teve um jogo absolutamente protagonista como aconteceu no segundo tempo, mas também mandou na partida na primeira etapa. O Flamengo teve mais ações, teve situações para finalizar, teve mais situações para finalizar, teve uma situação ali que poderia ter sido um gol na cabeçada ali que passou muito perto, sim, teve essa oportunidade, mas o Botafogo também, a equipe que em campo estava comandando, sabendo o que estava fazendo, muito mais que a outra, era a equipe do Botafogo. Então, no final das contas, acho que essa vitória ela acaba premiando o trabalho do técnico Arthur Jorge, era uma vitória importante também para dar confiança, era uma espécie de final, né, para a gente avaliar o trabalho do Arthur neste momento, era uma partida também e uma vitória também para acabar, né, para dirimir completamente aí com possíveis desconfianças de parte da torcida em relação ao trabalho do técnico português. Por que é importante que a torcida tenha muito claro, né, a qualidade do trabalho do técnico? Por que isso é muito importante? Justamente para que ele consiga suportar os momentos de pressão, até porque terá o apoio da torcida nesses momentos difíceis de pressão. E a temporada ainda é difícil para o Botafogo, né? Libertadores ainda é muito, muito complicada. Tá muito difícil ainda para o Botafogo a Libertadores. O Botafogo pode até mesmo terminar com o primeiro lugar do grupo, mas o Botafogo pode perfeitamente ser eliminado na Libertadores. E aí a gente pode ter um pequeno foco de pressão, né? O Botafogo pode perfeitamente perder alguns jogadores que estão jogando muita bola. Hoje perdeu o Halter, esperemos que não seja nada grave. De repente, isso pode impactar um pouquinho ali na qualidade do jogo da equipe. Enfim, isso pode também redundar em resultados não positivos. Então, esses pequenos momentos de dificuldade, eles podem ainda aparecer. E quando eles aparecerem, a torcida precisa mesmo estar muito com o técnico Arthur Jorge. E para que a torcida esteja com o técnico, o Botafogo precisava de uma vitória como essa. Foi a vitória sobre o grande Flamengo, com maior elenco, maior orçamento e tudo mais. No Maracanã, em teoria, no jogo em que o Botafogo não estava jogando, e não estava, evidentemente, jogando dentro de casa, né? O Maracanã é também a casa do Botafogo, mas o Flamengo era o mandante dessa partida. Então, a vitória foi importante também por tudo isso, para gerar confiança, para dar sustentação para o trabalho, para dar autoconfiança para os jogadores que estão envolvidos no trabalho, para dar autoconfiança também para o próprio técnico, que é o comandante deste trabalho. Então, a vitória foi importante por tudo isso. E aí o Mundão agora tem que olhar para a tabela do Brasileirão e o que o Mundão vai perceber quando olhar para a tabela? O Mundão vai perceber que o líder do Campeonato Brasileiro, neste momento, é o Glorioso, é o Botafogo. Isso, de fato, é algo para ser muito saudado. A torcida do Botafogo, que viveu momentos de dificuldades, olhando agora para a tabela e percebendo, né, a sua equipe na liderança, tem muito a comemorar. Né? E neste momento de comemoração, a felicidade tem que ser ainda maior, justamente porque ela acaba assim, libertando a alegria, libertando as tensões, né? Justamente em função também das lembranças que acompanham o torcedor dos momentos de dificuldade que a equipe teve nos últimos anos. Então, parabéns ao Glorioso por essa grande vitória e eu, particularmente, permita-me a indelicadeza de pontuar isso aqui para vocês. Estou muito feliz com essa vitória do Botafogo. Olha, não é pouco não, tá? É muito feliz mesmo, muito feliz com esse triunfo do Glorioso. Tá bom, gente? É isso.